Bom dia e bem-vindo a mais uma gravação. Espero que estejam gozando de boa saúde e que este vídeo, esta temática de hoje seja útil ao dia a dia. Hoje pretendo falar sobre algumas novidades sobre a nova lei do trabalho e começo a focalizar o artigo 43 da Lei do Trabalho, que é a Lei 13/2023, de 25 de agosto. O artigo 43 fala dos limites de contrato a prazo certo. Se for prestar atenção, no antigo regime, que era o artigo 42, se a memória não me falha, da Lei 23/2007, de 1 de agosto, que é a antiga Lei do Trabalho, sobre o contrato de trabalho a prazo certo, não trazia algum prazo para a comunicação da renovação ou não. Apenas dizia-se que o contrato a prazo certo renovava-se ao mesmo período se não houvesse uma comunicação prévia da entidade empregadora de que não tinha intenção de renovar o contrato. Mas não trazia qualquer prazo no antigo regime. Não trazia qualquer prazo para a entidade empregadora comunicar ao trabalhador de que não iria renovar o prazo. Aliás, de que não iria renovar o contrato. E por isso que, no antigo regime, os contratos a prazo certo poderia a entidade empregadora comunicar a não renovação do contrato, mesmo faltando 2, 3 dias para o fim do contrato. Poderia, porque não trazia nenhum prazo. Então, o que não poderia acontecer no antigo regime era, por exemplo, que o contrato de trabalho a prazo certo terminava hoje, dia 10 de julho, e hoje, dia 10 de julho, comunicar de que não ia renovar. Aí já não, porque o contrato já ia ser considerado renovado ao mesmo período equivalente ao anterior. Então, não trazia nenhum prazo. Ainda podia se comunicar um dia antes, algumas horas antes do término do contrato, ou seja, um dia, por exemplo, 15 horas do dia 9, e o contrato terminava no dia 10, não havia nenhum problema. Mas agora o legislador, nessa nova lei, trouxe já os prazos para a comunicação da não renovação do contrato a prazo certo, que, violando esses prazos, já traz consequências, que é o pagamento de uma indenização. Então, vamos prestar atenção sobre esse aspecto. Encontramos isso no artigo 43 da Nova Lei do Trabalho, no número 5, diz o seguinte: se uma das partes... número 1 já fala do contrato de prazo certo, o período, por aí, 2 anos, essas coisas. Mas o que nos interessa é o número 5 sobre os períodos de renovação. Aliás, sobre os prazos da comunicação de pré-aviso de não renovação do contrato. Diz o seguinte, número 5. Se uma das partes não pretender renovar o contrato de trabalho a prazo certo, deve dar um aviso prévio. Deve dar um aviso prévio. Logo, é uma norma de caráter imperativa. Deve dar, é imperativo. A linha 15 dias, se o contrato for igual ou superior a 3 meses e não superior a 1 ano. Estamos a dizer, se a entidade empregadora celebrou um contrato a prazo certo, válido por 1 ano, ou válido por um tempo superior a 3 meses, então a entidade empregadora tem o prazo de aviso prévio da não renovação do contrato 15 dias. São 15 dias que a entidade empregadora tem para comunicar ao trabalhador que não vai renovar o contrato de trabalho. Se violar este prazo de 15 dias, logo tem consequência que é o pagamento da indenização, que podemos ver mais abaixo. Então, basta o contrato de trabalho ter a duração igual ou superior a 3 meses e não exceder 1 ano, então o prazo é de 15 dias. 30 dias nos casos em que a duração do contrato é superior a 1 ano. Ou seja, um contrato válido por 1 ano e 1 mês, 1 ano e 6 meses, 1 ano e 8 meses ou 2 anos. Nesses casos, o período
da comunicação de pré-aviso de que a entidade empregadora não vai renovar o contrato é de 30 dias. Então, se for inferior a 1 ano, são 15 dias. Superior a 1 ano, são 30 dias. Consequência, encontramos o número 5. Quem não respeitar esses prazos ou violar os prazos de 15 ou 30 dias em função do período de duração do contrato de trabalho, incorre a uma obrigação de pagar indemnização correspondente à remuneração que o trabalhador receberia durante o aviso prévio. Então, embora que não é uma indemnização tão grave, porque é só uma indemnização que o trabalhador receberia durante o aviso prévio, que é, na prática, que é um mês. É uma indemnização correspondente a um mês. Então, é esta novidade para as entidades empregadoras sobre os contratos a prazo certo. E quero trazer também uma outra novidade que encontramos nessa lei de trabalho. Refere-se ao contrato de utilização. Não existia no antigo regime e nem sequer falava-se disso, mas nesse novo regime da lei de trabalho, já fala no artigo 90 sobre a existência de um contrato de utilização. Artigo 90 e artigo 91. Que diz o seguinte no número 7. O contrato de utilização é aquele em que o trabalhador é cedido numa outra empresa para realizar atividades específicas. Então, significa, o trabalhador pode ter um vínculo contratual com a empresa A, mas, no entanto, a empresa A entender ceder o trabalhador para a empresa B durante um certo período. E essa cedência deve ter em vista as atividades ou os elementos previstos no número 2 do artigo 90, que, por exemplo, diz: são necessidades temporárias do utilizador, entre outras, a substituição direta ou indireta do trabalhador ausente ou que, por qualquer razão, se encontre temporariamente impedido para prestar serviço. Por exemplo, ou da linha G, porque são muitas situações, muitos elementos que podem concorrer para a contratação ou a cedência de um trabalhador a título de contrato de utilização. A linha G diz: o acréscimo excepcional da atividade da empresa, por exemplo, para as empresas que se dedicam ao ramo agrícola ou avícola, em que no momento de produção, no momento de pico de produção, há muitas atividades e, neste caso, entende pedir ou ser cedido um trabalhador de uma empresa C. Aqui é diferente, o contrato de utilização é diferente dos contratos sazonais. São coisas diferentes. De utilização pressupõe que o trabalhador tem um vínculo empregatício com uma determinada empresa e a empresa B pretende os serviços de utilização daquele trabalhador e estabelece essa relação laboral com a empresa A para ceder o trabalhador à empresa B. E por isso que o regime aqui é um pouco apertado. E diz aqui no número 1 do artigo 91 que aos contratos de trabalho temporário e de utilização aplica-se com as necessárias adaptações o regime de contrato de trabalho a prazo certo. Então, deve ter um período determinado para a realização das tarefas temporárias a título de contrato de utilização. Então, recorremos aos contratos a prazo certo. Então, eram essas duas novidades que eu queria trazer nesse vídeo sobre a nova lei do trabalho. Muito obrigado. Não se esqueça de compartilhar, colocarem gostos, sugerirem temas e curtam o vídeo. Muito obrigado.